Sabe qual é a sensação de pagar o banquete onde você é o prato principal da humilhação? Meus pais achavam que eu era um erro de percurso, um acidente de camisinha que eles foram obrigados a carregar como um fardo pesado demais. Eles passaram 20 anos me chamando de fracassado enquanto usavam o meu suor como se fosse um caixa eletrônico infinito. Mas naquela tarde de Páscoa, enquanto eles brindavam com o vinho de R$ 1.000 que eu comprei, eu decidi que o acidente finalmente ia cobrar a conta. E o preço? Bom, o preço ia custar o teto sobre a cabeça deles. Eu olhava para minha mãe do outro lado da mesa. Ela sorria para os convidados, mas eu via as engrenagens girando por trás daqueles olhos gentis. Eu finalmente entendi a verdade. Ela usa a maternidade como uma arma de manipulação em massa. Para aquela mulher, eu nunca fui uma pessoa, eu nunca fui um filho, eu fui um investimento de baixo custo e alto retorno. Ela me humilha em público há anos para garantir que eu nunca me sinta crente o suficiente para deixá-la. Ela planta a culpa em mim como se fosse uma semente venenosa, regando-a diariamente com lágrimas falsas e aquelas frases passivo-agressivas que cortam mais que navalha. Ela acredita piamente que eu devo a vida a ela e pretendia extrair cada centavo dessa dívida até o dia em que eu não servisse para mais nada. A mesa estava impecável. Toalha de linho, prataria polida e o cheiro enjoativo de bacalhau pairando no ar. Meu pai estufava o peito, contando para os meus tios sobre como os negócios dele estavam prosperando. Ele esqueceu de mencionar que a prosperidade dele dependia de um Pix de R$ 5.000 que eu fazia todo dia 10 para ele não perder o carro. E então teve um momento do Maurício, o primo perfeito, o engenheiro que a família inteira idolatrava. Minha mãe serviu o vinho para ele e disse com aquela voz melosa que me dá náuseas: "O Maurício sim é um orgulho, né? Um homem de verdade, com carreira de verdade, diferente de certos acidentes que a gente tem que sustentar por pena." A mesa explodiu em gargalhadas. Eu senti o sangue ferver, mas minhas mãos continuaram calmas. Eu olhei para o meu celular debaixo da mesa. Eu era a única viga sustentando aquele castelo de cartas e eu estava prestes a puxar o tapete. Embaixo daquela mesa de linho, meus dedos dançavam na tela do banco. Eu abri a conta conjunta onde depositava o fundo de emergência deles. R$ 42.000. Dinheiro que eu economizei trabalhando 12 horas por dia enquanto eles viajavam. Um toque, transferir. Outro toque, confirmar. Cancelei os cartões adicionais da minha irmã. Bloqueei o acesso do meu pai ao sistema de investimentos que eu mesmo gerenciava. Em menos de 60 segundos, o império de mentiras deles tinha um saldo de exatamente R$ 0. Eu levantei da mesa. O silêncio caiu sobre a sala. Meu pai me olhou com desprezo e perguntou: "Onde você vai, moleque? A sobremesa ainda não saiu?" Eu dei o sorriso mais sincero da minha vida e disse: "Pai, aproveita bem esse banquete, porque a partir de agora, o acidente aqui pediu demissão da função de patrocinador. Amanhã, quando o sol nascer, vocês vão descobrir o verdadeiro custo do meu silêncio." O silêncio que se seguiu à minha frase foi tão pesado que eu consegui ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Meu pai ficou com uma expressão congelada, o garfo ainda no ar, uma gota de molho escorrendo pelo canto da boca. Meus tios se entreolharam, desconfortáveis, sem saber se aquilo era uma piada de mau gosto ou um surto psicótico. Minha mãe foi a primeira a reagir. Ela soltou um risinho forçado, aquele som metálico que ela usa para desarmar as pessoas. "Ai, filho, você e esse seu senso de humor mórbido, bebeu demais o vinho caro, foi?" Eu não respondi. Apenas continuei olhando para ela, sustentando o olhar até que o sorriso dela começasse a tremer nas bordas. O celular do meu pai vibrou sobre a mesa. Era uma notificação de alta prioridade do banco. Ele pegou o aparelho com desdém, mas à medida que lia a tela, o rosto dele mudou de cor. Ele passou do vermelho arrogância para um cinza mórbido em questão de segundos. "O que é isso?" ele berrou, batendo na mesa e derrubando uma taça de cristal. "Minha conta, meu fundo de reserva, tá zerado. Maia, o que você fez?" Minha irmã, que até então estava retocando o batom, parou no ar.
O celular dela também começou a apitar. Pai, meu cartão foi recusado. Eu recebi um alerta de cancelamento da operadora. Eu tenho uma viagem para Tulum amanhã. Era música para os meus ouvidos. A sinfonia do desespero. Eu me encostei na cadeira, cruzei os braços e senti, pela primeira vez em anos, que o ar não estava mais em falta nos meus pulmões. Minha mãe se levantou, caminhando até mim com aquela postura de rainha injustiçada. Ela quintou colocar a mão no meu ombro, o toque de Judas que ela sempre usava para me dobrar. Filho, meu amor, para com essa brincadeira. Você sabe que seu pai tem pressão alta. Devolve o acesso agora e a gente esquece essa grosseria que você fez na frente da família. Eu segurei o pulso dela antes que ela me tocasse. Eu olhei fundo naqueles olhos que sempre me viram como um fardo e disse: Você lembra o que disse sobre o Maurício agora há pouco? Que ele era um orgulho e eu era um acidente que você sustentava por pena? Pois bem, mãe, a pena acabou de custar R$40 mil. A caridade fechou as portas. Se o Maurício é o orgulho, liga para ele e pede para ele pagar o condomínio dessa casa que vence amanhã. E avisa para ele que o bacalhau que ele está comendo, eu ainda não paguei a conta do empório. O caos explodiu. Meu pai gritava ameaças de processo, minha irmã chorava dramaticamente no chão e meus tios começaram a pegar suas coisas, fugindo daquele naufrágio como ratos em um navio afundando. Eu peguei apenas a minha mochila que já estava pronta perto da porta. Não levei nada que eles tivessem me dado, porque nada ali era realmente deles. Parei no batente da porta e olhei para trás uma última vez. Eles pareciam pequenos, patéticos, uma família de vidro estilhaçada pela própria ganância. Não me procurem, eu disse com a voz mais calma do mundo, porque a partir de hoje eu não sou mais um acidente. Eu sou a pessoa que vocês nunca mais vão ter o luxo de conhecer. Saí para o sol da tarde, fechei o portão e pela primeira vez na vida eu não olhei para trás. O silêncio nunca foi tão ensurdecedor. A primeira noite fora daquela casa foi a mais silenciosa da minha vida. Eu não estava em um hotel 5 estrelas. Estava em um estúdio pequeno, mobiliado apenas com o que é essencial. Mas o ar era puro. Não tinha o cheiro de mofo da hipocrisia ou o peso das expectativas de que me odiava. Eu desliguei o celular principal e deixei apenas o meu número profissional ligado. Olhei para a janela e vi a cidade acesa. E pela primeira vez, eu não era a bateria que mantinha as luzes alheias ligadas. Eu era apenas eu, um acidente livre. Mas eu sabia que o silêncio deles não duraria. Abutres não morrem de fome em silêncio. Eles gritam. Eu conheço meu pai. Ele é o que eu chamo de o gigante de vidro. Por fora, uma estrutura imponente, cheia de termos técnicos e ternos caros. Mas por dentro, um vazio absoluto. Ele nunca soube como o dinheiro era feito. Ele só sabia como ele era gasto. Para ele, eu era a manutenção invisível. Agora que a manutenção parou, a estrutura de vidro dele começou a trincar. Ele não está sofrendo por minha causa. Ele está sofrendo porque a audiência dele foi embora. Sem o meu dinheiro para pagar o palco, o show dele acabou. E ele não suporta o camarim vazio. Na manhã seguinte, meu celular profissional parecia uma zona de guerra. 140 mensagens, 50 chamadas perdidas. Minha mãe começou com os textos bíblicos sobre honrar pai e mãe, evoluindo rapidamente para ameaças de me denunciar por roubo. Roubo? Eu apenas retirei o que era meu por direito de conta. Minha irmã mandou áudios chorando, dizendo que a agência de viagens estava ameaçando processá-la pelo cancelamento do pacote de Tulum. Mas o ápice foi quando eles tentaram o golpe final. Apareceram na recepção do prédio onde eu trabalhava. Eu vi pelas câmeras de segurança. Meu pai, com o terno amassado, gritando com segurança que o filho dele era o dono de tudo aquilo. A recepcionista, que já tinha minhas ordens, respondeu com a maior calma do mundo. Senhor, não temos nenhum registro de funcionário com esse nome. O senhor deve estar no endereço errado. Ver a cara de desorientação dele pelo monitor foi purificador. Eles nem sabiam onde eu realmente trabalhava. Eles não sabiam quem eu era. Eles só sabiam quem eles queriam que eu fosse. Mas o que eles ainda não entenderam, e o que vai destruir o que sobrou daquela casa, não é o dinheiro que eu levei. É o que eu deixei para trás. Enquanto eles estavam ocupados me humilhando no almoço de Páscoa, eu não apenas transferi os saldos. Eu protocolei a dissolução da nossa sociedade de fachada. Sabe aquelas dívidas de impostos que o meu pai esqueceu de pagar nos últimos 3 anos, achando que eu daria um jeito?
Eu parei de dar um jeito. Eu retirei meu nome de todas as garantias. No momento em que o sol se puser hoje, a Receita Federal vai bater na porta deles. E desta vez não vai ter acidente nenhum para atender o interfone. A festa acabou, pai. E a conta da limpeza? Bom, a limpeza vai ser cara demais para o seu bolso vazio. 6 horas da manhã, o horário favorito da Receita Federal para dar bom dia a quem passou anos ignorando a realidade. Eu não precisei estar lá para ver. Eu instalei câmeras de segurança Wi-Fi na sala antes de sair, e o aplicativo no meu celular era o meu ingresso para o melhor show da temporada. O som das batidas na porta da mansão ecoou pelos alto-falantes do meu estúdio. Batidas secas, pesadas, com autoridade judicial. Meu pai atendeu de pijama, com o cabelo desgrenhado, tentando manter a pose de grande empresário diante de 2 agentes e um oficial de justiça. Ver a arrogância dele derreter enquanto recebia a notificação de bloqueio total de bens foi como ver um iceberg colapsar em câmera lenta. Então o meu celular tocou. Era ela, a arquiteta da culpa. Eu atendi, mas não disse uma palavra. Do outro lado, o som era de puro caos, mas a voz dela era pura performance. Ela não gritou, ela usou aquele tom de voz trêmulo, quase um sussurro que ela sempre usava quando eu era criança para me fazer sentir um monstro. Filho, eu não sei onde você está, mas seu pai está tendo um infarto. Eles estão levando tudo. Eles estão levando até as minhas joias, Maia. Você quer nos ver na rua? Você quer carregar a morte do seu pai nas costas pelo resto da vida? Eu fechei os olhos. Há 2 anos eu teria corrido para lá. Há 1 ano eu teria chorado. Mas hoje eu apenas olhei para os gráficos de saúde do meu pai, que eu ainda monitorava pelo smartwatch que eu dei a ele. Batimentos, 75. Pressão, 12/8. O infarto era apenas mais uma semente de culpa sendo plantada em solo estéril. Eu respirei fundo e finalmente falei. Mãe, para de atuar. O monitor cardíaco do papai diz que ele está mais saudável do que eu. A única coisa morrendo nessa sala é a sua capacidade de me enganar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu quase conseguia ouvir o ódio dela atravessando o sinal de satélite. E foi aí que a máscara caiu de vez. O tom trêmulo sumiu e deu lugar a uma voz gutural, cheia de rancor. Você é um monstro. Nós te demos tudo. Nós te demos a vida. Eu dei uma risada curta, sem humor nenhum. Vocês me deram a vida, mãe, mas tentaram cobrar o aluguel dela com juros abusivos. Vocês não queriam um filho, queriam um escravo que pagasse o banquete. O escravo fugiu da senzala e levou a chave do cofre junto. Enquanto ela gritava obscenidades, eu via pela câmera os agentes começando a etiquetar os móveis. O sofá de couro italiano, a TV de 80 polegadas, o piano que ninguém tocava. Tudo o que definia o sucesso deles estava sendo transformado em números de inventário. Minha irmã chorava histericamente ao fundo porque um agente se recusou a deixá-la sair com a bolsa de grife. Eu desliguei o celular no meio de uma frase dela. Cancelei o acesso às câmeras. Deletei o aplicativo. Eu não precisava mais ver o fim. Eu já sabia o roteiro de cor. O teto deles não ia apenas custar caro. Ele ia ser o preço da minha liberdade final. Que a primeira noite sob o céu aberto seja tão fria quanto o coração que vocês tentaram quebrar. A queda de um império construído sobre areia nunca é silenciosa. Ela é feia, cheia de poeira e barata. 3 semanas depois do despejo, eu descobri onde eles estavam morando. Uma kitnet de 30 metros quadrados na zona leste, onde o cheiro de fritura dos vizinhos entra pelas frestas da janela. É irônico, não é? Eles passaram a vida me chamando de acidente e dizendo que eu era pequeno demais para os sonhos deles. Agora, o sonho deles cabe dentro de um cômodo com goteira. Eu passei por lá uma noite, de carro, apenas para sentir o cheiro da vitória. Vi meu pai na calçada, fumando um cigarro barato, com os ombros caídos e o terno de grife substituído por uma camiseta manchada. Ele não parecia mais um gigante, ele parecia um resto. Mas nada superou ver a Bianca, minha irmã, a estrela da família, o sol que nunca podia ser ofuscado. Eu a observei através dos stories que ela ainda insistia em postar, mas os filtros não conseguiam mais esconder a realidade. Ela é a personificação da estrela oca. Sem o meu dinheiro para comprar seguidores, sem as roupas que eu pagava e sem a iluminação profissional, ela descobriu que o seu talento vale exatamente o salário mínimo de uma atendente de shopping.
Eu a vi numa lanchonete de rede entregando bandejas com as mãos trêmulas e as unhas de gel quebradas. Ela usa as pessoas como filtros de foto, mas agora o filtro expirou. O olhar dela era de puro ódio para cada cliente que não a reconhecia. Ela não sente falta da família, ela sente falta da audiência. E sem palco, a Bianca é apenas um eco de alguém que nunca existiu. Então, o silêncio de 10 dias foi quebrado. Recebi um convite para um café. Não foi uma ordem, não foi um grito, foi um pedido de perdão, manuscrito, enviado por foto no WhatsApp pelo meu pai. Filho, a fome e o frio nos ensinaram o que o orgulho nos roubou. Queremos apenas te dar um abraço antes de partirmos para o interior. Meu instinto gritou cilada. Eu conheço a arquiteta da culpa e o gigante de vidro. Eles não pedem perdão. Eles pedem fôlego para continuar mentindo. Mas eu aceitei. Marquei em um lugar público, cercado de câmeras e testemunhas. Eu fui para aquele encontro como quem vai para uma autópsia. Eu queria ver exatamente onde a alma deles tinha morrido. Lá estavam eles, sentados em uma mesa de canto, com expressões de mártires. Minha mãe tentou o choro silencioso assim que me viu. Meu pai estendeu a mão trêmulo, mas debaixo da mesa eu vi o que realmente importava. Uma pasta de couro velha com um documento de confissão de dívida e assunção de encargo. Eles queriam que eu assinasse um papel assumindo os processos trabalhistas da empresa fantasma do meu pai, em troca do perdão deles. Eles achavam que o meu amor era tão barato quanto a dignidade deles. Eu olhei para o papel, olhei para os olhos lacrimejantes da minha mãe e disse: "Sabe o que é mais triste? Vocês não me chamaram aqui porque sentem minha falta. Vocês me chamaram porque os credores estão batendo na porta. Guardem a caneta. O único papel que eu vou assinar hoje é o boletim de ocorrência por tentativa de estelionato. Adeus, família." O desespero tem uma face muito específica, a de uma influenciadora sem palco. Bianca não aceitou o emprego na lanchonete. Ela queria o trono de volta. 2 dias depois do nosso encontro no café, eu vi o meu rosto estampado em um desses portais de fofoca de 5ª categoria. A manchete era um soco no estômago. Empresário milionário deixa pais idosos na miséria e rouba economias da família. Lá estava ela, em um vídeo com iluminação dramática, sem maquiagem, forçando um choro que nem um colírio ajudaria. Ela me pintou como um sociopata, um ladrão de herança, o filho que cuspiu no prato que comeu. Em poucas horas, o tribunal da internet já tinha dado o veredito. Eu era o vilão nacional. Centenas de pessoas pedindo minha cabeça, sem saber que estavam apenas assistindo ao último ato de uma farsa. Eu assistia tudo de camarote. Eu não respondia aos comentários, eu não postei nota de repúdio. Eu apenas observei enquanto a arquiteta da culpa, minha mãe, dava entrevistas por telefone, chorando sobre como ela sempre soube que eu tinha um coração de pedra. Eles achavam que o tribunal da internet funciona por emoção. Eles esqueceram que o meu mundo, o mundo que sustentou o luxo deles por anos, funciona por dados. Eu passei a noite compilando 5 anos de extratos bancários, gravações de segurança e as notas fiscais daquela festa de Páscoa. Eu tinha cada centavo rastreado. Eu tinha cada humilhação gravada. Eu não ia apenas me defender. Eu ia realizar uma execução pública da reputação deles. 12:00, o horário de maior pico. Eu publiquei um único link em todas as minhas redes, marcando os mesmos portais que a Bianca usou. O título era simples: A Conta da Humilhação. O link abria um dossiê interativo. O primeiro vídeo, a gravação da câmera oculta da mesa de Páscoa, com o áudio cristalino da minha mãe me chamando de acidente e do meu pai rindo da minha cara enquanto bebia o vinho que eu paguei. Em seguida, os extratos, provando que cada viagem, cada bolsa da Bianca e cada terno do meu pai saíram da minha conta pessoal e não de um fundo de família. O público viu a vítima Bianca gastando R$10.000 em sapatos enquanto eu pagava o tratamento de saúde do meu pai, que ele jurava que era lucro da empresa. O silêncio da internet naquele momento foi divino. O cancelamento reverso foi brutal.
Em menos de 1 hora, a Bianca perdeu os poucos patrocinadores que restavam. O portal de fofoca apagou o vídeo dela e postou um pedido de desculpas público. A estrela oca foi engolida por um buraco negro de verdade nua e crua. Recebi uma última ligação do meu pai, mas desta vez não tinha arrogância, tinha medo. Filho, apaga isso. As pessoas estão jogando pedras na nossa janela. A Bianca não para de gritar. Eu apenas respondi: engraçado, pai. Vocês amavam o público quando ele batia palmas pra mentia. Agora, aprendam a conviver com ele quando ele descobre a verdade. O show não acabou. Ele só mudou de gênero. Desliguei, toquei, e pela primeira vez eu senti que a poeira tinha baixado. Mas ainda faltava o último prego no caixão. 1 ano. 12 meses desde que eu fechei aquela porta e deixei o castelo de cartas desmoronar. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas a verdade é que o tempo apenas coloca as pessoas nos lugares onde elas realmente pertencem. Hoje eu acordo em um apartamento onde cada centímetro foi conquistado com a minha verdade e não com a mentira alheia. O silêncio aqui não é vazio, ele é cheio de paz. Não há gritos, não há cobranças, não há a sombra de uma arquiteta da culpa tentando me convencer de que eu não sou nada. Eu olho para o espelho e não vejo mais um acidente. Eu vejo o arquiteto da minha própria vida. Mas por curiosidade técnica, eu decidi dar uma última olhada no que sobrou das ruínas. Meus pais agora vivem de uma pequena pensão do Estado e da ajuda de uma tia distante que eles sempre desprezaram. O gigante de vidro, meu pai, passou meses tentando processar o banco, o Estado e a mim, perdendo o pouco que restava em honorários advocatícios para promessas vazias. Ele ainda usa o mesmo terno de 3 anos atrás, agora puído nos cotovelos, frequentando cafés baratos para contar mentiras para quem quiser ouvir sobre a grande empresa que ele teve. Minha mãe, ela perdeu a voz. Sem um filho para manipular e sem luxo para exibir, ela se tornou uma sombra amarga, postando frases de efeito sobre ingratidão em redes sociais que ninguém mais segue. E a Bianca, a nossa estrela, ela descobriu que o mundo é cruel com quem só tem um filtro de beleza e nenhuma substância. Ela mora em um quarto alugado, dividindo a conta com estranhos, e o seu nome hoje é apenas um meme esquecido sobre o dia em que a máscara caiu. Eu os vi uma última vez no mês passado, não por necessidade, mas para entregar um envelope. Encontrei-os em um banco de praça. Eles tentaram a mesma tática de sempre: o choro, o drama, a tentativa de me fazer sentir o vilão. Minha mãe começou: Maia, como você pôde ser tão cruel? Eu não deixei ela terminar. Entreguei o envelope. Lá dentro estava o valor exato de tudo que eles gastaram comigo na infância, corrigido pela inflação, centavo por centavo. Aqui está o reembolso, eu disse, com a voz mais calma que já tive. Agora a dívida de sangue está paga. Eu não devo nada a vocês e vocês não têm mais nada para me cobrar. Vocês queriam que eu fosse útil? Pois bem, eu fui útil o suficiente para comprar a minha liberdade definitiva. Eu me virei e comecei a caminhar. Meu pai gritou meu nome, mas pela primeira vez na vida, o som da voz dele não teve nenhum poder sobre mim. Era apenas ruído. A lição que eu aprendi não foi sobre vingança, foi sobre valor. Se você permite que as pessoas definam quem você é, você sempre será um escravo da visão medíocre delas. Eles me chamaram de acidente porque tinham medo da minha potência. Eles me humilharam porque sabiam que eu era a única coisa real naquela casa de mentiras. Nunca peça desculpas por ser a luz que ofusca quem prefere viver no escuro. Se a sua família te trata como um caixa eletrônico, lembre-se, até as máquinas podem ser desligadas. Hoje, eu não sou mais a sombra de ninguém. Eu sou o sol do meu próprio sistema. E quanto a eles, bom, eles finalmente têm o que sempre quiseram. Um palco só para eles. É uma pena que a plateia já foi embora há muito tempo.